grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade que os irmãos se dão de pé, que eu ia pedir o pastor se permitiu que eu colocasse a igreja de pé. Glória a Deus. Mas aproveitando essa oportunidade que os irmãos se dão de pé, eu gostaria de estar louvando o Senhor com um louvor que fala assim, ó: aperte a mão do seu irmão. Mas espera aí, eu quero que você pegue na mão do seu irmão, você vai sair do seu lugar, pegar na mão do seu irmão e dar um sorriso. Amém? Glória a Deus. O louvor do versão. Já lá, ya, 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 glória a Deus, maravilhoso Deus, irmãos. Só rapidinho para os irmãos poderem se assentar. A Bíblia nos afirma dizendo aqui no livro de Salmos 117, que diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amada igreja, eu confesso aos irmãos que a pregação ela já foi totalmente lida, cantada, louvada, e eu pensei assim, agora só faltou ter alguém para pregar sobre o louvor, sobre a palavra de Deus a qual o Senhor Deus tem me concedido. O pastor Ivan, ele mandou uma mensagem para mim e disse: irmão Ronaldo, não deu tempo para eu fazer a escala,
devido às correrias, mas o irmão está convocado a pregar no culto lá no Córrego da Serra, porque é louvor. Aleluia. E na hora veio na minha cabeça assim de dizer não, porque na verdade a gente pega de susto. E eu falei, não, eu vou pregar. Não, aí eu falei, eu vou pregar. Amém. Aí, irmãos, eu falei, Senhor, mas o Senhor tem que me dar uma palavra para que eu pudesse pregar a palavra que o Senhor falar no meu coração. E eu cheguei em casa e abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia estava mostrando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verdadeiramente a qual o irmão Geraldinho falou aqui, irmãos. E a palavra de Deus ela foi confirmada e eu disse, Senhor, mas de que forma que eu vou pregar a palavra? Antes do irmão Geraldinho, a irmã Poliana, juntamente com o grupo das irmãs, louvaram o louvor que tremia, né? O terremoto tremia as cadeias. Eu falei, gente de Deus, tudo isso já é uma pregação. Só falta agora chegar alguém para poder explicar sobre o fardo que a pessoa leva ao ponto de chegar o Evangelho do Senhor a ser conhecido. E eu sentado aqui eu pensando, meu Deus, mas não tem nada de eu pregar, tudo já foi falado. Tudo já foi falado, a história de Paulo e Silas, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Glória! Aí eu pensei assim, mas falta um mistério. Que a palavra de Deus nos revela que no meio desse mistério, que é a confiança, para que a pessoa possa louvar, adorar a Deus, ele tem que ter confiança que Deus é possível para fazer algo, para que possa resolver para com ele. E no momento que eu estava pensando, sentado nesta cadeira, o diabo ali ganha a oportunidade. O diabo ali ganha a oportunidade para estar aqui, para poder falar verdadeiramente da tranquilidade, da confiança, a qual ele estava ali precisando, Aleluia! aleluia, de receber naquele momento. Eu falei, Senhor, mas que posição, como que o Senhor me traz aqui para falar o quê? Ou era só para me ouvir? Eu não sei o que era. Era só para me ouvir, que não é preciso, tudo que eu preciso falar, o Senhor coloca alguém para que possa subir, que possa falar, que dá oportunidade para louvar, Senhor. Mas ele diz, ó, realmente, irmãos, eu estou sentindo um culto diferente, aleluia. E o diabo dele me falou, o culto hoje é diferente, aleluia. Eu falei, Senhor, é maravilhoso. O Senhor Deus, ele faz, ele opera da maneira que ele quer, aleluia, glória a Deus. E quando eu estava pensando assim, ele disse, o culto é diferente. Eu falei, eu percebi. Eu percebi que o culto é diferente quando o Senhor Deus, ele quer operar. Ele quer fazer algo maravilhoso, aleluia. Ele usa para poder exercer da forma que ele quer. Aí eu comecei a meditar e comecei a pensar. Eu falei, Senhor, mas há uma diferença em quando a pessoa ele toma posição. Eu comecei a ler a Bíblia um pouquinho mais atrás, onde eu vi que Paulo, fazendo ali a segunda missão, tirada-se para uma missão, ele convidou o Silas, ali juntamente com Timóteo, aleluia. E a Bíblia nos revela que ele teve uma visão à noite. E nessa visão ele teve para ir para a Macedônia. Ele teve que chegou um homem e dizia, passa lá na cidade de Macedônia, para que possa nos ajudar. Aí eu fiquei pensando assim, ajudar. O homem de Deus sempre ele tem algo para ajudar aquelas pessoas necessitadas. Que é a palavra de Deus, é a palavra de grande conhecimento, de grande poder transformadora. E a Bíblia nos revela que Paulo e Silas, saindo ali aquela cidade aonde Paulo ele saiu para poder procurar um lugar para orar, foi aonde
também ouvindo, observando aos homens de Deus que passavam, observavam. E eu parei e pensei assim, espera ainda. Existe em nós, irmãos, observação. Por onde que nós andarmos, por onde que nós procurar a caminhar. Existe alguém para poder nos observar. E a palavra de Deus nos fala que saindo Paulo, saindo Silas, aleluia, antes de chegar a uma perseguição, havia alguém para observar. E disse: olha, observamos a pregação que Paulo faz, e julgais que ficasse na minha casa, e constrangiram eles para que ficasse ali. E a Bíblia nos revela que ao outro dia ele saiu à porta da cidade e uma jovem adivinhadora começaram a perseguir. E eu pensei assim: Senhor, mas o que passou com ele está sujeito a nós, irmãos. No caminho do Evangelho, de anunciar as boas novas do Senhor, de anunciar, aleluia, fazer missão da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que Paulo, missionário, ele fazia missão da palavra do Senhor. Ele pregava o Evangelho ao arrependimento, ele pregava às pessoas que chegassem ao conhecimento da salvação, aleluia. E eu observando que aquela jovem, ela começaram, aleluia, a perseguir Paulo e Silas. Mas de que forma que estavam perseguindo Paulo e Silas? A palavra de Deus está nos falando aqui, no versículo 16, que diz: e aconteceu que indo nós, a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E essa seguindo Paulo e a nós chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, servo de Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não estava, não. Ela não estava mentindo. Ela estava falando a verdade, porque os homens de Deus, eles pregavam o Evangelho do Senhor. Era Paulo e Silas, eles tinham uma visão que precisava ir anunciar o Evangelho do Senhor. Após a missão de Silas ter Paulo ter convidado Silas para uma missão. E a palavra de Deus nos fala que eles indo começaram a ser perseguição. Mas por que a perseguição? Aí eu procurei entender, porque era necessário que algo acontecesse diferente com Paulo e com Silas, para que ali havesse, aleluia, o reboliço do poder de Deus, para que aquelas pessoas pudessem entender que verdadeiramente o poder estava sobre Deus, estava sobre o domínio, estava sobre o domínio do poder de Deus. Era necessário que algo esteja lhe falando: olha, esse homem está pregando o Evangelho do Deus Altíssimo. É necessário, até para que Paulo desconfiasse que aquilo algo estava sendo perturbante, irmãos. Já passaram algo sobre nossas vidas que a gente pensa assim: mas que cara chato, toda vez que me encontra, me chama pelo um apelido. Tem um colega de serviço, toda hora que ele me encontra, eu falo: ei, Ró, os irmãos conhecem lá, aquele dele na rua, que andei, aí os colegas lá: ei, Ró, eu falei: ei, meu amigo, beleza, tranquilo? Bom, espero que um dia Ró seja igual eu, que eu era igual Ró. Glória a Deus. Espero que um dia Ró vai ser igual eu, porque eu era igual Ró. Eu dormia nas ruas bêbado, bebia cachaça, era mil e uma coisas, fumava as drogas, eram tantas coisas. E um dia Jesus, o Evangelho, chegou ao meu coração. E tudo isso eu fiz uma renúncia e aceitei o Senhor como Salvador da minha vida. 22 anos, a minha história foi mudada. Aleluia. Glória a Deus, a honra e glória do Senhor. Mas era necessário que havesse um reboliço para que algo acontecesse naquele lugar. E até que aqueles homens agoniados com a situação daquela moça,
A Bíblia nos fala que Paulo, olhando para ela, e repreendeu sobre ela o espírito de adivinhação. E aquele espírito trazia para aqueles senhores daquele lugar, aleluia, um grande lucro. E eles viram que ali não havia mais o poder de adivinhação, começaram a prejudicar os lucros daqueles homens. Então a multidão juntaram e ali levaram Paulo e Silas a uma praça pública e arrancaram-se as vestes, chicotearam e levaram a uma prisão. A essa parte o nosso irmão Geraldinho pregou e falou o que aconteceu. Aleluia. E então nós possamos ver, os irmãos sabem a história, que Paulo e Silas estavam ali presos ao meio de uma prisão. Ele estava no centro interno da prisão. E o carcereiro, ele tinha recebido ordens do seu chefe para que aqueles homens de maneira alguma fugissem daquele lugar. E Paulo e Silas estavam preocupados com a cadeia, irmãos? Não estava. A palavra de Deus está nos mostrando que existe algo que às vezes até nos prende, até nos oprime, mas nós devemos preocupar, não, devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança em quem nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que ali aquele homem estava ali tranquilo, porque lá dentro estava um homem algemado nos pés, estava nos troncos presos, estava ali guardado no meio de uma cadeia, de uns portões, creio eu que era muito seguro. E Paulo e Silas, eu creio que nessa hora ele dizia: Paulo, Silas, você está triste? Não. Vamos louvar a Deus? Aí eu pergunto hoje aqui: quem é que consegue louvar, cantar com raiva? Triste. Alguém já viu alguém que brigou, terminou de uma briga e está cantando: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder? Não tem, irmãos. Não existe isso. Se a pessoa está brigado, ele está com ódio no coração. Se a pessoa está com raiva, ele está com mágoa no coração, ele está com ódio no coração. E aqueles irmãos me revelam a palavra de Deus pelo discernimento espiritual, que de maneira alguma eles estavam com raiva daqueles que prenderam eles, daqueles que bateram neles, daqueles que rasgaram as vestes deles, porque eles sabiam que algo maravilhoso iria acontecer. Aleluia. E eles diziam: vamos louvar a Deus. Perto da meia-noite começaram a cantar, louvar ao Senhor. E a Bíblia nos revela que ali abriram-se, caíram-se os algemas, caíram-se as cadeias. Aleluia. Aí todos os presos que estavam viram aqueles homens louvando e adorando ao Senhor. Creio eu que às vezes aquelas pessoas que estavam lá diziam: mas quanto tempo nós estamos presos? Quantas vezes nós estamos aqui procurando um momento de alegria? E aquele povo está tão alegre, acabou de ser preso e agora está alegre porque está louvando, está cantando. Olha os louvores bonitos, olha, né? Imediatamente a cadeia cai por terra, os algemas. Mas foi só para acabar por aí? Não, irmãos, era porque tinha um propósito de salvação naquele lugar. E a Bíblia nos revela que o conselheiro olhando e disse: olha, agora eu sou obrigado a me matar, porque verdadeiramente eu não tenho o que fazer. E Paulo e Silas saíram para fora e disse: olha, não façais isso, porque todos aqui estão. Aleluia. Aleluia. Todos aqui estão. Meu Deus. Não façais isso. Oh, glória. E ele diz: olha, no versículo 30, eu já estou chegando aqui, diz, no versículo 30, e disse ele, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Era necessário que havia um projeto de perseguição. Em primeiro lugar, revelação de uma visão que teve à noite. Em segundo lugar, obediência, a obedecer aquilo que Deus mandou, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura. É obediência. Em terceiro lugar, observar, ver que tem alguém nos observando. E o quarto lugar,
saber que nada é por acaso. Sempre tem um propósito de Deus no final da história, meu irmão. Sempre tem um propósito de Deus na caminhada do Evangelho. Todos nós passamos por luta, passamos por perseguição. Mas o Evangelho do Senhor Deus, Ele nos dá uma vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Então quero dizer, irmãos, que hoje nós nos encontramos no culto de louvor, né? De louvor, adoração ao nosso Deus. Aleluia. Existe a diferença em cantar e também louvar ao Senhor. E eu quis saber o que é cantar e o que é louvar a Deus. Não tinha ninguém melhor de que fazer esse culto aqui, né, pastor? Se não for assim, a irmã qual gravou o CD, que é professora de música, que gravou as músicas, CD não, perdão, que gravou as músicas, porque assim, é pessoas que estudou a música. E eu quis saber o que é cantar. E eu pesquisei e descobri que existem duas formas de cantar. Existe um cantar para alegria, que é normal. Existe um cantar que é adorar a Deus. Adorar a Deus. O que é o cantar? Cantar denomina simplesmente a missão de sons, ritmos e musicais. Exemplos dizem que cantar faz bem à alma. Cantamos para afugentar a tristeza. Já louvar significa glorificar, exaltar, enaltecer a qualidade ou virtude de alguém. Essa é a diferença de louvar. Aí é exaltar a virtude de alguém. Quem é a virtude a qual nós exaltamos, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantar. Existe aquele cantar que qualquer uma música sertaneja, a pessoa vai cantar, vai louvar, vai cantar, mas aqui não vai edificar em nada, não vai nos edificar em nada. Mas quando existe aquela oportunidade de louvar, é porque você se entregou a sua alma, você se entregou o seu desejo, você se entregou àquele que está todo ao seu favor, que é o Espírito Santo. E aí eu peguei e falei, não, mas existe cantar também, eu vou ver se tem como cantar para Deus. Aí eu olhei, pesquisei e disse, o que é cantar para Deus? É demonstração de reverência e amor ao Criador de Todo-Poderoso. Esse é o significado de cantar a Deus. É reverência e amor ao Criador Todo-Poderoso. Aí eu fui ver na Bíblia Sagrada, onde que tem os versículos, a qual Marcos está dizendo aqui em Hebreus 13:15, Isaías 12:5 e Isaías 25:1. Fala sobre as partes de louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que está chegando ao seu fim dessa palavra maravilhosa, a qual senti nesta noite, que na verdade, irmãos, a palavra ela já tinha sido pregada bem antes de eu pregar. É só para confirmar a qual Deus tinha colocado no meu coração. E quando eu cheguei aqui, confesso para os irmãos que eu não entendi. E cada uma palavra a qual foi dita aqui, eu fui observando no texto da leitura a qual eu tinha preparado para ler. Eu vi que a pregação já tinha feito. Eu só confirmei essas partes da onde quando Deus chama para o Evangelho, é porque Ele tem algo maravilhoso. E coloquei a oposição de obedecer, entender o chamado e fazer missões. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, faço com o pastor Ivan, em nome de Jesus.